Gente, olha só, são 4 horas e 53 minutos. Deixa eu trazer uma outra informação para vocês, porque depois das operações que foram realizadas essa semana contra o Alexandre Ramagem e o Carlos Jordi, ambos deputados federais, a oposição está reforçando a coleta de assinaturas para a PEC que exige a aprovação do Congresso em operações que sejam realizadas pela Polícia Federal. Até agora, a proposta da emenda à Constituição conseguiu o apoio de 60 parlamentares dentro de 513. O texto determina que medidas judiciais contra congressistas só possam ser cumpridas com uma aprovação prévia da mesa diretora do Legislativo brasileiro. Eu vi que você concorda com essa medida, Kawaguchi. Por quê? Eu acho que o que precisa... A gente até foi falado até pelo Rogério Marinho, aqui o líder da oposição no Senado, ele falou até, existe uma espécie de... a gente vai esperar quantos mais parlamentares serem investigados, serem alvo de operações da Polícia Federal, como aconteceu com o Jordi, como aconteceu com o Ramagem. Foi até divulgado aí numa fala do Cacai, o advogado que seria ligado aí bastante ao STF, falando, não, tem 18 parlamentares que estão na mira aí. A maioria deles aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então estaria acontecendo uma espécie, e isso não foi o Marinho que falou, mas a oposição está querendo dizer que há uma espécie de caçada aí contra os ex-aliados, contra os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí você vê uma reação dessa oposição dentro do Congresso. Ou seja, você não pode sair à torto e à direito fazendo operações, invadindo gabinetes. Por quê? Porque esses parlamentares eles têm imunidade parlamentar. Então, o que se vê na oposição é esse clima. Está havendo uma espécie de a oposição diz que está havendo uma espécie de expurgo desses dos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, e eles estão tentando se contrapor a isso. A oposição está tentando se organizar para impedir que essas pessoas sejam atacadas judicialmente por suas opiniões. Fala aí o senhor. Não é por suas opiniões. O cara da Polícia Federal, lá, o Ramagem, ele montou uma arapongagem clandestina dentro da BIM. Então, desculpa, fazer uma legislação para proibir a Polícia Federal de vasculhar ou de fazer operações simplesmente por eles serem deputados ou parlamentares, vai abrir uma brecha para todo mundo fazer o que bem entende, porque a Polícia Federal não pode investigar ou não pode fazer nenhum busca e apreensão no gabinete, não pode fazer busca e apreensão na residência. Vai totalmente contra toda a transparência que a gente discute diversas vezes aqui no programa, nos programas da Jovem Pan. A Polícia Federal, se foi fazer alguma operação, é porque tinha algum indício. E não dá para a Polícia Federal avisar os deputados, olha, segura aí que daqui 2 dias nós vamos fazer uma operação aí na Câmara. Chega a ser ridículo essa pretensão dos deputados. Pareceu o Capitão Nascimento agora, hein? Porque é verdade. É lógico. Você faz uma operação sigilosa, só que você avisa a Câmara toda que vai ter uma operação sigilosa dentro da Câmara por conta de um deputado que fez algo irregular. A Polícia Federal não está indo atrás. Porque quando era contra os petistas, ok, agora é porque é do Bolsonaro. Não fez coisa errada. Montou uma arapongagem dentro da ABIN contra pessoas com uma relação clandestina de escutas. Fala, Cássio. Paulinho, só um minuto, o que o Rogério Marinho quer é criar uma nova forma de imunidade parlamentar, porque hoje já existem duas. A imunidade formal, que é o foro privilegiado ou foro por prerrogativa de função. E a imunidade material, onde os parlamentares não cometem crimes por conta das suas opiniões, palavras e votos. Essa terceira alternativa que o Rogério Marinho propõe como se fosse a salvação das relações entre os nossos poderes, não está prevista na Constituição e também não está prevista no regimento interno do Congresso. Então ele tirou isso da própria cabeça. O que foi, Kawaguchi? Mas isso é muito estranho que aconteça logo com os pré-candidatos, ou seja, Ramagem, pré-candidato à prefeitura do Rio de Janeiro. Jordi, pré-candidato a Niterói. E aquele lá é justamente o berço dos apoiadores do Bolsonaro. É ali que é o reduto eleitoral do Bolsonaro. A gente já teve a ineligibilidade do Braga Neto.
Então você tem aí um expurgo de todo mundo que tenta despontar ali no Rio de Janeiro. No caso dos dois, o que eu entendi é que no caso do Jordi teve aquela mensagem do homem que estava no 8 de janeiro, chamando ele de meu líder, né? E no caso do Ramagem, quantos computadores o Ramagem tinha na casa dele? 4 computadores e 6 aparelhos celulares. 4 computadores e 6 aparelhos celulares. Isso aí eu não sei se é uma coisa de Bolsonaro ou não. Tem coisas que eu acho que a gente tem que tirar essa história de Lula, Bolsonaro e olhar para o fato, entendeu? Não, e a investigação já vem tem que investigar isso. Foi do dia para noite, alguém apertou o botão e falou, vai em cima desse aí. No caso do Ramagem tem uma peculiaridade. Ele é policial federal e a gente sabe que, obviamente, há um espírito de corpo. Não fossem tão contundentes as provas, a própria Polícia Federal não teria pedido, porque não é uma iniciativa do Supremo, é uma iniciativa da Polícia Federal com a Procuradoria-Geral da República. Tem só um agravamento nessa história. São 14 meses da saída do Ramagem do cargo em que ele esteve ocupando. Em 14 meses, um ex-funcionário público não devolve o celular e os computadores. Não, Desculpa, gente. Não, e tem um formulário falando que ele devolveu. Desculpa. E tem um formulário interno falando que ele devolveu. Sentido. Diogo, em seguida o PP. Não, além dessa história de ter esquecido de devolver os aparelhos aí, que é inacreditável, eu acho que pode-se discutir se está havendo perseguição ou não. Acho válido discutir isso. Mas se está havendo perseguição, combata-se a perseguição. Tem que ir na raiz do problema. Agora, jamais essas pessoas, como o Rogério Marinho e muitos outros, que sempre disseram defender o fim do foro privilegiado contra aqueles outros, de repente falam, não, para nós tem que ser o foro hiperprivilegiado, porque nós somos os detentores da verdade e os perseguidos pelo mal. Então é preciso haver uma diferenciação. Tem que entender que a regra tem que ser igual para todo mundo, não pode haver diferenciação. Quando eu vejo um deputado federal pedindo mais proteção para fazer o que bem entenda, eu fico pensando, é uma pena que tenha recebido o voto do eleitor. Mas uma dúvida, será que não vai crescer o apoio político dos parlamentares a essa medida? Porque é interessante, do ponto de vista corporativo, é bem interessante, mano. É possível que cresça, assim como o foro privilegiado. Exato. O fim do foro privilegiado nunca conseguiu ter maioria no Congresso. Agora, eu acho que é interessante nessa situação olhar como no Brasil o efeito do culto à personalidade num campo político deturpa completamente os valores e as pautas de um campo político. Porque eu sou do tempo em que a chamada direita brasileira tinha como um dos valores a igualdade diante da lei, o fim do foro privilegiado e o combate à corrupção dentro do aparelho público, dentro da máquina pública. E agora a gente vê os deputados da direita que tentam representar supostamente esse campo político, desejando ainda mais fechamento, ainda mais privilégio para o sistema político. Ou seja, de um ponto de vista geral, a gente está vendo que quando você tem um culto à personalidade, as pautas legítimas da sociedade perdem espaço, e o grupo político se articula para manter a sua posição de privilégio dentro do sistema político. Ou seja, aqueles que diziam combater o sistema estão usando o sistema e tentando fortalecer o sistema no sentido de fechamento da oligarquia política contra o controle da sociedade através dos órgãos de fiscalização e de combate à corrupção. Ô, Pepe, mas acho que o Mano falou muito bem, né? A gente não discute mais fato, né, no Brasil, se a gente analisar. Não tem mais discussão de fato. A gente viu por muitas vezes em 2022 uma discussão de lado. Então, tudo bem. Você pode, obviamente, ter uma preferência de um lado, você pode ter uma preferência do outro, é do jogo democrático. Agora, existem fatos. E o fato, às vezes, incomoda tanto um lado quanto o outro. Ou seja, quando que a gente vai, de alguma forma, tentar fazer algum tipo de amadurecimento no debate público, o PP, olhando para o fato e falando o seguinte, olha, eu posso ser de direita, mas isso daqui está absolutamente errado. Ou eu posso ser de esquerda e isso aqui não dá para a gente admitir. E, enfim, quando é que você acha que a gente vai conseguir alcançar esse patamar? Essa é a principal questão, Paulinho. Quando você pega, por exemplo, um dos efeitos nefastos da polarização do Brasil foi a desconfiança nas instituições. Quando o Bolsonaro era presidente da República e indicava o diretor da Polícia Federal, o PT e os partidos de esquerdas falavam toda hora que a Polícia Federal estava aparelhada, que está sendo utilizada para fins políticos. E agora nós estamos vendo a mesma coisa, não é? E quando eu vejo essa proposta
do Marinho sendo colocada em votação, né, sendo colocada em discussão, é uma coisa que me deixa extremamente alarmado, extremamente preocupado. Porque no Brasil, ao invés de discutir instituições e discutir projetos para melhorar a Polícia Federal, projetos para melhorar a governança do Ministério Público Federal, o que a gente faz? Cria mais prerrogativas e mais benefícios para a casta e para a oligarquia política. Então, o que você colocou tem todo sentido, né? Ao invés de discutir o amadurecimento das instituições, como que a gente melhora a Polícia Federal, de modo que a Polícia Federal tenha uma governança que independa de partido político, que todo o mundo, que todo o Brasil, os brasileiros tenham respeito e tenham confiança nas instituições, a gente joga as instituições e a população uma contra a outra. Mas posso fazer uma meia-culpa aqui? Eu acho que tem muita gente que no passado olhou para essa briga toda, essa treta, essa confusão toda e tal, e por muitas vezes se sentiu acuado, porque a torcida política, ela vem para, de alguma forma, te colocar na parede, ela vai tentar, de alguma forma, dizer, olha, se você não está escolhendo aqui ou fulano ou ciclano, você é um cara que é o... Isentão. Isentão. Tem vários outros nomes aí. Mas eu acho que tem muita gente que se calou em 2022, que se calou em 2023, só analisou, olhou, viu. E tá na hora das pessoas que têm um mínimo de bom senso começarem a falar. Tá na hora das pessoas falarem. As pessoas precisam falar. Chega da gente ficar aguentando essas torcidas políticas que ficam acusando a gente disso, daquilo, entendeu? Tá na hora de falar. Fala, olha isso aqui é um fato. Eu não tô mais me importando por quem está fazendo isso ou não. Eu quero discutir o fato, porque se no Brasil a gente ficar colocando quem está fazendo acima do fato, nós não estamos discutindo nada. Nós estamos discutindo torcida. É discussão pura de torcida política. Então você pega o teu político de estimação, leva ele para casa, guarda ele direitinho, lustra ele, deixa o negócio maravilhoso ali. O outro que tem o outro político de estimação vai lá, guarda o político, cuida bem dele, dá comida, água potável, tudo certinho para o seu político de estimação. E o Brasil fica como nessa história? Eu acho, Kawaguchi, que a gente precisa começar a ter uma discussão nesse sentido, porque eu vi muita gente acuada. Muita gente que, por muitas vezes, de alguma forma, se sentiu pressionada por essas torcidas e que não se manifestou, o senhor. Não falou nada, entendeu? Principalmente por conta das redes sociais. Não falou nada, porque é barulhenta. É barulhenta. As torcidas são barulhentas, é natural. Eu só concordo. Apresentar um fato objetivo. E se a gente olha para as pesquisas em 2022, 60 e poucos % da população não se sentiam representados por nenhum dos dois lados que estavam postos ali, né? Eu concordo contigo que não se deve escolher um político e defender ele a qualquer preço. Eu concordo 100% contigo. Só trago uma outra ponderação. Quando você fala, por exemplo, de uma lei dessa de avisar a mesa do Congresso antes de fazer uma operação, isso é mais um elemento dessa briga que a gente está vendo entre o poder judiciário e o poder legislativo. E também o poder executivo. A gente tem a oposição dentro do Congresso criticando todo esse, o que eles chamam de ativismo judicial. Então a gente não tem só essa lei, está em discussão, por exemplo, uma CPI do abuso de autoridade. Eu acho que essa é uma questão, por exemplo, você ter parlamentares investigados, mas não é só isso. Você tem, por exemplo, o Congresso tomando decisões, ou seja, legislando, fazendo o seu papel. Uma lei, um projeto de lei passa na Câmara, passa no Senado, e aí depois ele é vetado pelo Executivo, depois esse veto é derrubado pelo Congresso, aí o Executivo vai lá no tapetão e ou bota uma medida provisória, ou vai no Judiciário e faz aquilo valer, mesmo depois de todo o processo ter passado legalmente por todas as etapas do Legislativo. Por exemplo, o marco temporal, a desoneração da folha de pagamentos. Eu acho que essa questão da operação, ela não se explica por si só, ela tá todo esse contexto. A oposição, ela tá muito revoltada, porque tudo que o governo não consegue ganhar, vai lá no Supremo, vai lá na Justiça e tenta ganhar, ou mete uma medida provisória. Então, eu acho que isso tudo se soma a todo um
clima de contra-ativismo judiciário, que aí eles tentam, até concordo que essa medida de ter que avisar antes, ela pode não ser a melhor de todas, mas eu acho que é uma tentativa de reação da oposição. Pauta na mesa nesse sentido, né, que é a PEC que já passou pelo Senado, inclusive com o apoio do senador Rodrigo Pacheco. Acho que a gente até vai falar dessa polêmica do Pacheco com o Valdemar, que coloca isso na mesa, para fazer uma limitação do poder monocrático do Supremo, para limitar o tipo de decisão liminar que o Supremo pode fazer, barrando uma decisão critérios do próprio temporais. Legislativo. Exatamente. Então, eu concordo que existe esse problema do ativismo judicial e já está na mesa ser discutido. Agora, por que mas sempre teve ativismo, cara. Sempre teve no Brasil. Certo, mas por que no lugar de colocar essa pauta para frente, o Rogério Marinho traz uma nova pauta que dilui a atenção e que vai na contramão, Mano, mas outro ponto muito importante aí. Sabe o que tem acontecido? As pessoas têm confundido ativismo judicial com judicialização da política, que são duas coisas bem diferentes. Boa parte dos temas que o Kawaguchi citou, eles foram submetidos ao judiciário. O judiciário é inerte, o judiciário é provocado, ele não vai atrás, e eles foram submetidos ao judiciário por parlamentares que perderam no parlamento. Já é a política que judicializou a política. Judicialização da política. Pediu, Diogo. Tem um ponto muito importante para começar, Kawaguchi, que essa PEC, ela não pede que avise a mesa do Congresso. Ela diz que a polícia tem que pedir autorização à direção do Congresso para saber se pode começar a investigar. É muito pior do que isso, né? Mas o que a gente vê sempre é a mesma coisa. É um lado dizendo que é o bem, que é o dono da verdade, e que o outro é o mal. E que o dono da verdade tem que ser protegido e o mal tem que ser exterminado. E sempre querem usar a lei para fazer isso. Se impor um sobre o outro. Gente, olha só.